Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Vamos pôr de pé, dar início a esta reunião em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, Salmo 122, Salmo 122, tá? Abra a palavra nessa noite, e lá vai estar escrito assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Diga para o teu irmão, alegre-se, meu irmão. Diga para o lado, estamos na casa do Senhor e vamos louvar o Senhor. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, nessa noite. O Senhor é maravilhoso, meu Deus, tem nos dado esse momento para adorar o teu nome e louvar o Senhor com alegria, meu Deus. Nós viemos te adorar, Senhor. Toma a tua igreja, Senhor. Toma o teu povo nessa noite. Enche o teu Espírito Santo cada vez mais, Senhor. Fala conosco também pela tua palavra. Recebe os cânticos, a adoração e o louvor, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, desde já convidamos a Ti ser conosco, Espírito Santo. Toma conta dessa reunião, toma conta de cada um, Pai, em nome de Jesus, e usa o Teu povo, Pai, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém? Aplauda bem forte a Cristo. Glória a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quero andar na sombra de alguém, pois eu sei que vou além na presença do Senhor. Pois o mundo tudo tem pra oferecer e me leva pra viver escondido do horror. Falsidades e enganos nesta vida tem, são tantas coisas que assustam sempre o meu olhar. E por dentro da minha alma só angústia e dor, mas um dia o Senhor veio pra me abençoar. Jesus, quem mudou a minha história, Jesus trouxe nova vida para mim. Chorando eu olhava pro meu rosto e minha alma me dizia que já era o fim. Meus olhos derramaram tantas lágrimas, meu peito uma angústia de tristeza e dor. Chorando entreguei-me a Jesus Cristo e toda a minha vida hoje é do Senhor. Quero andar na sombra de alguém, pois eu sei que vou além na presença do Senhor. Pois o mundo muito
Quantos estão felizes nessa noite de estar na presença do Senhor Jesus? Amém? Com alegria que nós estamos aqui. Somos da congregação Ministério Encontros de Fé, Distância Velha. Ministério Unção Gaúcha é composto pelo baterista Luiz. Quantos conhecem aqui o Luiz? Levante a mão. Uma salva de palmas para o Luiz, amém, irmãos? Glória a Deus. O microfone ali do Didi, eu acho que está um pouco mais alto da altura dele, mas nós vamos regular já. Né, Didi? Bênção de Deus, Samuel. Você que quiser nos acompanhar lá pelas plataformas digitais, que tal, Marco Velho? Aleluia. Assista, digita lá @unçãogaúcha.com.ind.br. Não, só BR tá bom. Eu tenho a certeza que Deus vai fazer grandes coisas através da canção gaúcha. Tá bom, meus irmãos? Amém? Acertaram o passo aí, tudo certo? Próximo dia. Irmãos, você pode, que assim, ó, o pastor disse que não pode dar uma chacoalhada, mas de leve pode, tá? Né? Porque daí não tem lógica nós vir pra cá e não, né? Não. Vamos devagar lá, o pastor Marco já tá pegando a prenda dele, já tá aqui, certo, meus irmãos? Enquanto nós vamos conversando aqui, os guris vão acertando. Vamos lá, próximo então, Samuel. Com alegria nesta noite, vamos louvar o nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louva o Senhor com alegria no seu coração, meu irmão. Jesus está aqui nesta noite. Quero dizer-te que há esperança para o mundo. Quero que saibam que existe vida melhor. Mesmo que digam que tudo está perdido e que este mundo cada dia fica pior. Mesmo que o homem seja inimigo do homem e como fera só pensa em destruição. Por mais que digam que não existe esperança, ainda há tempo, eu sei que Jesus é bom. Por mais que digam que não existe esperança, ainda há tempo, eu sei que Jesus é bom. Jesus é bom, Ele levou minhas doenças, perdoou os meus pecados, me tirou da solidão. Eu estava morto, Ele me deu nova vida, estou cheio de alegria, eu sei que Jesus é bom. Reclama porque a vida é muito curta, e outros reclamam por não poder alcançar os lindos sonhos da família realizado em harmonia e prosperidade no lar. Mas acontece que sem Jesus é impossível ter tudo isso e também a salvação. Só Jesus Cristo pode mudar sua vida. Eu te garanto, eu sei que Jesus é bom. Só Jesus Cristo pode mudar sua vida. Eu te garanto, eu sei que Jesus é bom. Jesus é bom, Ele levou minhas doenças, perdoou os meus pecados, me tirou da solidão. Estava morto, Ele me deu nova vida, estou cheio de alegria, eu sei que Jesus é bom. Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, eu sei que Jesus é bom. Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus
é bom, eu sei que Jesus é bom. Quanta saudade daquele fogo de chão, da roda de chimarrão, todos juntos a cultuar. Que maravilha, descendo a graça de Deus, mudando os trajetos meus, vindo a Cristo te entregar. Nossos louvores ao fogo se reluzia, e a graça de Deus descia na presença do meu Rei. Santo Espírito de Jesus que ali desceu, unção gaúcha louvando assim Jesus eu encontrei. Manda fogo Jesus, Manda fogo Jesus, manda fogo Jesus, Manda fogo Jesus. Faz milagre comigo e não deixe o inimigo apagar tua luz. Manda fogo Jesus, Manda fogo Jesus, manda fogo Jesus, Manda fogo Jesus. Faz milagre comigo e não deixe o inimigo apagar tua luz. Quanta saudade daquele fogo de chão, da roda de chimarrão, todos juntos a cultuar. Que maravilha, descendo a graça de Deus, mudando os trajetos meus, vindo a Cristo se entregar. Nossos louvores ao fogo se reluzia, e a graça de Deus descia na presença do meu Rei. Santo Espírito de Jesus que ali desceu, unção gaúcha louvando assim Jesus eu encontrei. Manda fogo Jesus, Manda fogo Jesus, manda fogo Jesus, Manda fogo Jesus. Faz milagre comigo e não deixe o inimigo apagar tua luz. Manda fogo Jesus, Manda fogo Jesus, manda fogo Jesus, faz milagre comigo e não deixe o inimigo apagar tua luz. Manda fogo Jesus, manda fogo Jesus, faz milagre comigo e não deixe o inimigo apagar sua luz. Manda fogo Jesus, manda fogo Jesus, Manda fogo Jesus. faz milagre comigo e não deixe o inimigo apagar tua luz.
Omar. Ai, arroia. Arroia, ai. Que pra morrer por nós seu filho entregou. Pois fazemos debaixo do céu em que a salvação. Seu sacrifício lá na cruz foi por um fim. Cristo lá morreu por mim e todos os demais pecados. Aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, entregou, fez tudo isso por amor. Qual desses lugares você quer ir? Se é pra vida eterna, só há um caminho e o seu nome é Cristo. Seu sacrifício lá na cruz foi por um fim. Cristo lá morreu por mim e todos os demais pecados. Aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, por todos nós o entregou, fez tudo isso por amor. Venha Cristo hoje, será mais perto, pois a vida passa num breve momento. Jesus é a vida, também a verdade, o único caminho para a eternidade. Seu sacrifício lá na cruz foi por um fim. Cristo lá morreu por mim e todos os demais pecados. Aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, por todos nós o entregou, fez tudo isso por amor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agora é um ré menor. Poder de Deus. Só Deus para a tempestade acalma o mar, segura as forças dos ventos e dos temporais, deu vida pras criaturas aqui da terra, do manso até a fera dos animais, em gelo forma montanhas no mar profundo, da forma que envia o fogo é pelos vulgões, as guerras, fomes e pestes é o fim do mundo, cada dia estraçalhando os corações, ai dando glória pro nosso Deus, reconhecendo o poder que é seu, necessitamos da sua graça e do seu amor. Que maravilha te conhecer, entre a noite ao amanhecer,
misericórdia que nos separa de toda dor. Os campos têm verdes matas e lindas flores que exalam o seu perfume na natureza. No céu, muitas estrelas em várias cores, e a lua mostra pra noite a sua beleza. No sol, no amanhecer, vem raiando o dia, e as aves cantando assim vem louvar a Deus. És toda a força infinita desse universo, e tudo está no comando dos olhos seus. Vai dando glória pro nosso Deus, reconhecendo o poder que é seu. Necessitamos da sua graça e do seu amor. Que maravilha te conhecer, entre a noite ao amanhecer. Misericórdia que nos separa de toda dor. Vai dando glória pro nosso Deus, reconhecendo o poder que é seu. Necessitamos da sua graça e do seu amor. Que maravilha te conhecer, entre a noite ao amanhecer. Misericórdia que nos separa de toda dor. Vem, aplauda o Senhor com alegria. Pode sentar, meu irmão. Pode sentar. Come on, the pastor. Let's go. Tem que falar em gauchês com ele agora. Mas a vevente, passa aqui, te aproxega. Tá? Lendo a palavra do Criador, e quanto é grande o seu amor. Vinha a ele o sofredor, era sanado de sua dor. Vinha a ele o sofredor, era sanado de sua dor. Somente Ele é a nossa esperança, somente nele é que se pode confiar. Na sombra do Onipotente, usa minha alma pra descansar. Na sombra do Onipotente, usa minha alma pra descansar. Com a alma aflita
e muito cansada, fiz do Altíssimo minha morada. Ando com Ele na caminhada. Sem Cristo a vida não vale nada. Ando com Ele na caminhada. Sem Cristo a vida não vale nada. Somente Ele é a nossa esperança. Somente nele é que se pode confiar. Na sombra do Onipotente pus a minha alma pra descansar. Na sombra do Onipotente pus a minha alma pra descansar. Se a tua vida tem sido assim, tens um viver muito ruim, Jesus te chama, vindes a mim, e em sua dor pode dar fim. Jesus te chama, vindes a mim, e em sua dor pode dar fim. Somente Ele é a nossa esperança. Somente nele é que se pode confiar. Na sombra do Onipotente pus a minha alma pra descansar. Na sombra do Onipotente pus a minha alma pra descansar. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, irmãos, a todos nessa noite. Estão gostando dos irmãos? Amém? Os louvores bacana, né? Quem já aprendeu todos eles? A Carla eu sei que aprendeu. Quem mais? Também aprendeu, Sidone? Conseguiu? Foi difícil? Convivendo, né? Tá bom. Glória a Deus. Olha só, os irmãos, né? Irmão Luiz, baterista. Teu nome? Giderson, Samuel. Esse aqui é um novato. Tá? Na banda. Claudionir e o Paulo, tá? Os irmãos queridos. E a gente convidou eles para estar aqui hoje. Como é que tá a agenda? Tá lotada já? Cada dia vai crescendo. Benção de Deus, tá? E no estilo gauchesco, né? Uns aí vieram a caráter já. Quem é que veio com um cavalo? Você é um cavalo ou não? Só de ferro? Tá. Amém. Benção de Deus. Vamos estar depois louvando mais uns 2 louvor agora, tá? Daí o pastor Rubens, depois nosso amigão ali de Hamburgo, o Rubão, depois ministra a palavra. Vou aproveitar os irmãos hoje no louvor, né? Benção de Deus. Abra a tua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Vai abrindo, eu vou dando aqui uns anúncios também, tá? Quarta-feira, tá? Temos o grupo caseiro ali no Lago Azul, Rua Holanda 317. Quinta-feira, nosso culto de fé aqui, né? Sábado, 19h30, jovens. E domingo que vem, também nosso culto da família. Convide alguém muito importante, tá? Sempre esteja convidando alguém para estar nas reuniões. Quem nos visita a primeira vez, eu vi um casal ali de amigos da Mara do Betim, primeira vez aqui, né? Quem mais primeira vez aqui hoje? Quem mais? Aqui desse lado. Lá também, primeira vez. Bem-vindos. Aqui,
Também. Bem-vindos, tá? Bem-vindos nessa noite. Fiquem bem à vontade. As noitezinhas chegando no inverno, né? Um friozinho. O pessoal já estão aí com pala, com casaco reforçado. Tudo certo. Muito bem. Olha só. Vamos ter o jantar de casais, tá, irmãos? Dia 12 do mês que vem, de julho, tá? Por que a gente não fez esse mês? Porque muita gente está fazendo, tá? Então, dá alguns conflitos de data, acaba não dando muito certo. Então, para o dia 12 de julho, então, temos o jantar de casais, os cartões já estão disponíveis? Já estão disponíveis aí, tá? 100 pila o casal, tá? Uma janta bem legal. A gente fez um test drive na janta essa semana e estava muito boa, tá? Claro, né? Tem que fazer o test drive na janta, né, irmãos? Fazer. E sobremesa e refrigerante também, tá? R$100 o casal, tá? Tá bom? Então já pode. Quem é que está com os cartão? A Cirlei está com os cartão, depois vamos ver mais alguém para ajudar. Tá bom? Então, dia 12 então, de julho, jantar de casais, tá? 2 Coríntios 9,6 diz assim: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com abundância, abundância também se fará. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, né? Como está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha só, a questão do ofertar e do dizimar. Você pode estar nessa noite contribuindo, né, com a obra do Senhor, né, ofertando, dizimando nessa noite com alegria, né, não um peso para nós, mas a alegria de poder somar, contribuir na obra de Deus, né? Às vezes a maioria que eu acho que não se envolve diretamente com algum serviço na igreja, mas tu prega aí fora, tu evangeliza aí fora, tu tem uma vida com Deus, né? Mas tu também pode se mover ofertando, dizimando na casa do Senhor, tá bom? Eu queria também dizer o seguinte: os irmãos também têm alguns materiais, pendrivezinho, né? Algum material assim. O que mais? É isso, Sidônia? Tem alguns materiais deles ali, tá? Da banda aqui, que eu ajudo eles também ali para auxiliar. Eles vão ter à disposição ali se você quiser adquirir depois, tá bom? No final do culto. Vamos colocar de pé. Zonar. Obrigado, Senhor, nessa noite. O Senhor é maravilhoso. Tu é poderoso, Pai, para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos, Senhor. Então toca-nos nessa noite. Que o Teu poder, Senhor, que a Tua graça, Senhor amado, toma a Tua igreja em nome de Jesus. Fala conosco através da Tua palavra nessa noite, Pai, em nome da Tua palavra aqui ministrada. Vai de encontro aos corações, Senhor, necessitados. Senhor amado, vai de encontro àquele que veio aqui precisando ouvir Tua palavra, precisando de um consolo, de um renovo na sua fé, na sua alegria, em nome de Jesus. Usa os irmãos do louvor com graça também, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, as famílias, guarda e livra do mal, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode estar contribuindo e ofertando, meu irmão, minha irmã. De amargura que se chama solidão, o gaúcho se encoraja, fortalece o coração. Nesta vida tudo passa, sem Jesus nos confiar. Não largamos os arreios desse campo a atravessar. Meu coração muito só pancada e solidão. Esta chuva que caía na janela do galpão, a minha bênção que esperava e que sempre desejei. De Jesus veio o presente quando menos esperei.
no vento frio, junto à noite a chegar. São palavras tão profundas para nos alimentar. Lá no rancho em meus pelegos me aqueço com Jesus, estudando a palavra, nosso guia, nossa luz. Meu coração muito sentiu só pancada e solidão, pela chuva que caía na janela do galpão. A minha bênção que esperava e que sempre desejei, de Jesus veio o presente quando menos esperei. Meu coração muito sentiu só pancada e solidão, pela chuva que caía na janela do galpão. A minha bênção que esperava e que sempre desejei, de Jesus veio o presente quando menos esperei. De Jesus veio o presente quando menos esperei. Tuas mãos é que esculpe o meu viver, fortalece-me em cada amanhecer. Minha vida não é nada sem tua luz, se conheces o meu coração, Jesus. Na estrada desta vida vou passar, minha cruz, ó, me ajude a carregar. Os pecados só me fazem enfraquecer, teu perdão é que nos vem fortalecer. Ele é Jesus, nosso Senhor, quem deu seu sangue lá na cruz, morreu por nós, tão pecador. Sua coroa lhe perfurou, cobriu seu rosto com seu sangue até que ele expirou. Tuas mãos é que esculpe o meu viver, fortalece-me em cada amanhecer. Minha vida não é nada sem tua luz, se conheces o meu coração, Jesus. Na estrada desta vida vou passar, minha cruz, ó, me ajude a carregar. Os pecados só me fazem enfraquecer, teu perdão é que nos vem fortalecer. Ele é Jesus, nosso Senhor, quem deu seu sangue lá na cruz, morreu por nós, tão pecador. Sua coroa lhe perfurou, cobriu seu rosto com seu sangue até que ele expirou. Ele é Jesus, nosso Senhor, quem deu seu sangue lá na cruz, morreu por nós, tão pecador. Sua coroa lhe perfurou, cobriu seu rosto com seu sangue até que ele expirou. Ele é Jesus, nosso Senhor, quem deu seu sangue lá na cruz, morreu por nós, tão pecador. Sua coroa lhe
Amém. Senhor, nós te damos graça nessa noite e nós bendizemos teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença neste lugar. Tu és o centro, Senhor, dessa reunião e em ti confiamos. Nos humilhamos diante de ti nesta noite, Senhor Jesus. Pedimos perdão por todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. Pedimos nesta noite, Santo Espírito, ministra a palavra de Deus, Senhor, na mente e no coração da tua igreja, que somos cada um de nós. Nós somos necessitados, nós somos carentes da boa nova, que é o teu evangelho. Se nós oramos nessa noite e bendizemos o teu nome, e por isso te aplaudimos, Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amada igreja. Graça e paz, uma boa noite a todos. Pode sentar um pouquinho. Obrigado à banda, muito bom, os levitas aí, viu? Sensacional, meu. Deus conosco. Amém. Eu vou pedir desculpa à igreja, que eu estou bem fanho, né? Estou desde terça-feira nesse negócio aí. Uma hora para outra fiquei fanho. Acho que é uma gripe, mas não é, sei lá, tão estranho isso. Mas fiquei fanho, né? Também com essa temperatura nossa aí, deu uma esfriada legal, né? Mas, amém, o Senhor é conosco. Amamos a Deus. Eu, enquanto estava ouvindo os louvores dessas músicas, esses louvores gaúcho, eu me lembrei de algo que aconteceu com a minha vida, num momento gaúcho. Eu vou tentar trazer esse testemunho para a igreja, porque é umas coisas interessantes nos servir a Deus. A gente muitas vezes não sabe o que Deus vai fazer, o que pode fazer. Nos encaixamos no plano e no projeto de Deus, mas não é uma coisa programada, ao menos na minha vida não é assim. Não é uma coisa que eu tenho, vou fazer assim, não tenho isso, não vivo isso. Minha vida com Deus, ela é, eu diria assim, nos servir pela fé. Num primeiro momento tu vai olhar e parece que a coisa, quando é pela fé, é mais difícil. Mas ela só é mais difícil quando nós ficamos na limitação nossa. Quando tu começa a desenvolver a caminhada da fé e tu começa a depender da fé de um Deus vivo, fica tudo fácil. Sabe por quê? Porque não é nós que fizemos, é o Senhor. E o inexplicável de Deus é só Deus. Então nos encaixamos naquilo que Deus quer, naquilo que Deus faz e naquilo que Deus age. Eu, como pastor, minha primeira função como pastor foi fazer um sepultamento de um grande amigo meu. E quando eu fui fazer esse sepultamento, eu disse para um outro pastor: não vou fazer, vai ser muito difícil para mim. Tinha muito medo de, na hora de fazer o culto, enfim, eu começar a chorar bastante. Afinal de contas, ele, além de ser um grande amigo meu, ele também foi um filho na fé. E era um homem mais velho que eu. Tadeu tinha, na época, 68 anos. Tadeu, inicialmente, conheci ele na empresa, no ambiente de trabalho, e ele era um homem extremamente soberbo, arrogante, presunçoso. Homem duro, italiano nato. Trabalhava, na verdade ele dirigia, era sócio numa empresa aqui no Brasil, que meu patrão também é. Eles eram sócios, e ele veio da Itália para tocar junto a essa empresa. Ele era engenheiro químico, trabalhou 15 anos na NASA, falava 9 línguas, 9 idiomas, falava do mundo como talvez qualquer um de nós aqui falando das peças da nossa casa. E viajava o mundo, conhecia muita gente. Levou esse homem a ser um extremamente arrogante, soberbo, presunçoso, difícil de lidar. Gritão, eu mando, eu faço. Um dia eu tive um problema com ele, em trabalho, e aí eu resolvi ter uma conversa de canto com ele.
E dessa conversa de canto foi uma situação tão complicada, porque eu esperei nós terminar nosso trabalho, e quando ele foi para o estacionamento para pegar o carro dele, eu acompanhei ele, e quando chegamos lá no estacionamento, eu cheguei para ele e disse: deixa eu dizer um negócio para ti. A partir de hoje, o relacionamento nosso mudou. Não vai ter mais da minha parte uma situação de uma sujeição por uma questão de trabalho. E se tu gritar, eu também grito. E se tu desrespeitar, eu também sei qual é o caminho que nós vamos pegar. E ele meio que se alvorotou. Ele era maior que eu já tinha meus cabelos brancos, ele não tinha cabelo branco ainda, era um homem forte. E ele embarcou no seu carro, nunca me esqueço, era um Vectra preto. Primeiro Vectra que foi desse último modelo. Ele tinha tirado naquele dia um motor 2.4, era um negócio lá. E ele entrou dentro daquele poçante, saiu voando. E quando ele saiu, eu fiquei olhando aquele carro se distanciar, os funcionários da empresa saindo, eu comecei a ter vergonha de mim. E eu comecei a dizer para Deus: o que eu estou fazendo? Pedir perdão a Deus. Se um homem mais velho que eu, inclusive em idade, eu teria que estar continuando respeitando ele. E eu vim aqui afrontar. Me deu uma coisa tão ruim naquele momento. E quando ele avança 2 quadras, eu fiquei olhando aquilo, porque nós não falamos em tom baixo um com o outro no estacionamento. Foi no grito mesmo. Todo mundo ouviu. E quando ele se distanciou 2 quadras, aquele carro para e ele volta. E eu comecei a pensar em mim. Minhas mãos suavam. Eu vou apanhar em cima dessa brita aqui hoje, que não vai ser fácil. Ele volta para dentro, entra dentro do estacionamento, dá um cavalo de pau naquelas pedras. Estou achatado aqui agora. E ele desce do carro, abre a porta, e eu parado, pronto para correr. Ele desce do carro, levanta as mãos ao céu e dá aquele grito: Robes, tu não vê que o que tu tem é o que eu mais quero nessa vida? Começou a chorar. E vem em minha direção. E quando ele chega perto de mim, ele começa a pedir para mim perdão: perdoa, Robes. E chega em mim, me abraça. E quando ele se abraça em mim, eu também desando a chorar muito. E ele era um homem muito grande. Sabe aquele abraço quando vem assim, que te larga o peso em cima de ti? Eu botei uma perninha para ti, que senão eu ia ficar esmagado. Então fiquei ali, ele abraçado. Chorava muito. Eu disse para ele: Tadeu, o que tu tem, o que eu tenho é de graça. Um dia eu conversei contigo, já faz alguns anos, tu debochou. Mas eu te digo, abre teu coração para Jesus. Eu quero. Então nós vamos fazer uma oração aqui, eu e tu. E eu orei com ele, ele repetiu comigo, aceitou Jesus. E vocês têm que ver o que Deus faz na vida de uma pessoa, né? Quando não é fanatismo, quando não é uma coisa religiosa, mas é algo do Espírito de Deus. Tadeu foi um homem que teve uma transformação de um dia para o outro, literalmente. Os funcionários na empresa enxergavam de longe a diferença de um homem de um dia para outro, todo mundo. Era uma coisa impressionante. Passamos ali a desenvolver uma amizade em Deus. Nos tornamos irmãos na fé, amigos, muito amigos. Descobri muitas coisas, aprendi muita coisa através daquele homem, coisas incríveis. Nossa, para vocês terem uma ideia, ele participou na Itália de uma aula. Quem era o palestrante era Albert Einstein. Me mostrou assinaturas depois na casa dele, de provas que foram feitas pelo Albert Einstein, pela qual ele estava. Um negócio que vocês não imaginam. Muito, muito interessante a vida desse homem. E passa 2, 3 anos, nós muito amigos. Um dia estamos tomando um café lá na empresa, e aí ele olha para mim e tem um olhar de demência. E para de falar, fica com os olhos paralisado, olhando para mim. Eu digo para ele: tu não está te sentindo bem, Tadeu? E ele parado assim, tipo quase como uma convulsão. E eu perguntei de novo a ele: o que acontece? Ele:
Rubens, eu às vezes está me dando um branco, eu não sei o que acontece, não sei quem eu sou, aonde eu estou assim, mas agora veio, eu sei, tu é o Rubens, meu amigo, meu irmão. E eu disse, amém, Tadeu, mas tem que ir no médico. Disse, hoje eu vou. A esposa dele era médica também. E nesse dia, às 9h15 da noite, a esposa dele me liga, a Valesca, e diz para mim, aos prantos, meu Tadeu está com um tumor no cérebro, tamanho de um limão já. E ele operou logo em seguida, e nós passamos a viver uma vida bem próxima, bastante choro, porque Tadeu dali para frente começou a se despedir de nós. E eu me lembro que quando nos últimos 18 dias ele passou no Hospital Mãe de Deus, internado, e eu ia lá uma noite sim, e a outra não. E na última noite eu fui com o meu patrão, junto, e nós entramos naquele quarto, estava um médico oncologista, estavam os filhos, um problema sério de relacionamento com os filhos, ele sempre teve, e vieram da Itália, estava a esposa, e aí entramos no quarto. Ele, daquele baita homem que era, tinha uma cabecinha agora desse tamanho, seus bracinhos finos. Quando cheguei, nunca me esqueço, ele não conseguia falar mais, não tinha mais som de voz, então ele pegou, encostou na minha mão e me levantou a mão até o peito dele e caiu, não teve força, mas eu sabia o que ele queria que eu orasse, colocasse a mão na cabeça dele. E ali oramos. Quando eu parei de orar, ele tinha uma voz forte, veio nele algo de Deus, ele veio aquela voz do Tadeu e ele disse, por favor, doutor, venha ao meu lado, aqui, esquerdo. Rubens, vá ao lado direito. E ele disse, apresentou os filhos e a esposa, preciso dizer algo. Esse foi o médico para o meu corpo que Deus abençoou. Pegou minha mão, levantou. Esse foi o médico que Deus usou para abençoar a minha alma. E naquele momento, tivemos um momento tão precioso. E ele para e de repente ele diz assim, a menos de 1 metro, há uma orquestra de violino como nunca ouvi na minha vida. Essa orquestra ela é maravilhosa. O som é maravilhoso. Olhou para mim e disse, eles não entendem o que eu digo, tu entende. Rubens. O médico começou a chorar, eram os anjos de Deus que estavam ali. E Tadeu partiu. Foi um momento muito forte, fico arrepiado, emocionado sempre que me lembro. Mas olha o que acontece. Naquele momento, vem toda aquela situação, a esposa dele chega para mim e diz, Rubens, ele pediu hoje que tu fizesse o culto no dia da partida dele. Então foi o momento que eu disse, eu acho melhor passar para outro. Meu patrão estava comigo e disse, não, Rubens, teu Deus vai te ajudar. E eu tomei aquilo que eu me Deus e fui fazer, com a minha tamanha fragilidade emocional, de tudo. E fiz aquele culto. E quando terminamos, foi no cemitério Cristo Rei, em São Leopoldo. Quando terminamos aquele sepultamento, estou vindo com a Rosângela, minha esposa, nós saindo. E de repente chegou alguém no meu ombro e bateu. E aí falou em inglês, perguntou se eu falava inglês. E eu disse que não, mas minha esposa fala. Então eu disse, pode conversar com ela. E aí vai me traduzir. E aí ele conversou, ele disse, olha, eu trabalhei com o Tadeu e continuo trabalhando na NASA. Fui um cientista junto com ele. E Tadeu foi uma coisa surpreendente. Aquele homem tão difícil, tão louco. E de um momento para o outro mudou tanta coisa na vida dele. E ele me falou de Deus. Ele me falou de Jesus, algo que para mim sempre foi algo muito, muito longe, distante, se é que existia. Mas eu vim aqui hoje, porque eu quero dizer a ti, pastor, eu quero esse Deus que Tadeu aceitou. Aleluia. Oramos ali, aquele homem aceitou Jesus, foi algo incrível. E ele lá se foi embora para os Estados Unidos e nunca mais tive notícia dele. Mas são coisas de Deus. Mas eu quero chegar agora na música. Tudo isso eu estou contando por causa da música. Passa 20 dias, eu estou andando no meu carro e toco o telefone. Era uma
Muito obrigado, Fê. Pô, de Deus isso. Muito obrigado mesmo. E toca o telefone, era uma senhora que me disse: o senhor é o pastor Rubens? Eu sou. Ela disse: o senhor era o pastor do Tadeu, né? Sou. Eu fui no velório, tinha gente naquele sepultamento, uma multidão, gente do mundo inteiro, gente, uma coisa assim impressionante. E ela me disse: sabe, eu sou casada pela lei dos homens há 21 anos. E eu entendi na sua mensagem que na minha vida, na vida de família, está faltando algo precioso, que é o telhado sobre a minha família, que é a bênção de Deus. Eu nunca casei na igreja, meu marido sempre quis, mas eu disse que não precisa. Mas agora eu entendo que é necessário isso. Então eu queria ver se o senhor podia casar. Eu perguntei para ela: vocês são casados na lei dos homens mesmo? Sim, somos. Disse: então tá, eu só vou conversar com o meu pastor e nós vamos conversar de novo. Conversei com o pastor Paulo, ele disse: não, vai lá, irmão, faz o casamento sim. Então, liguei para ela, marcamos, vai ser lá na nossa casa, mas eu estou achando que é um casamento familiar, filhos ali, pais talvez, bem pequenininho. Ela me deu um endereço num sábado de manhã, e a gente foi em Lomba Grande. Quando eu cheguei em Lomba Grande, um lugar lindo, maravilhoso, uma entrada de pinheiros dos dois lados, e era a casa desse casal. Só que, para minha surpresa, o casamento era para fazer ao meio-dia, próximo ao almoço, 11 horas. Era carro que não tinha onde estacionar e era uma área imensa. E quando cheguei lá, todo mundo pinchado. Todo mundo estava. As mulheres de prenda, acho que é isso que se diz, né? E todo mundo pinchado, só eu apaisando lá, com a Bíblia. Pensei: meu Deus, o que é isso aqui, tio? Porque eu só fiquei sabendo na hora que ela fez uma surpresa para o marido. Naquela hora, ela ia dizer que queria casar com ele e que queria a bênção de Deus sobre a vida deles. E aí tinha 600 convidados, queridos. Tinha uma banda super famosa, gaúcha, não me lembro o nome mais, esqueci, mas era uma bem famosa, um baita de um ônibus lá estacionado dessa banda. E aí ela chamou ele, e praticamente eu quase nem precisei mais fazer o casamento. Aquela mulher recebeu algo de Deus tão interessante, de clareza, que ela pegou, tinha um púlpito, montaram um púlpito, olha, ficou assim um som perfeito no ambiente, e ela pegou aquele microfone, as pessoas já começaram a chorar quando ela começou a falar sobre o casamento, sobre família, sobre Deus estar presente, e algo muito interessante, tudo que ela colocou. E aí ela me chamou, e o homem só chorava, o noivo só chorava, e aí ela também estava vestida de prenda. Eu vim e fiz o casamento deles. O que eu quero dizer para a igreja, que me chamou assim a atenção, e algo foi muito forte, vocalista daquela banda que ali estava, chegou para mim no meu ouvido, quando eu estava terminando, e ele me disse: pastor, o senhor não se importa, eu fiz uma música sobre a sua palavra nessa noite. Eu gostaria que quando ele saísse, pudesse tocar. O senhor não pode tocar, sim. Gente, vocês tinham que ver que letra maravilhosa de um louvor a Deus aquele homem fez em cima da palavra que ali fiz aquele casamento. Foi algo, veio uma presença de Deus, veio um choro, terminamos ali, e aí começou a acontecer coisas incríveis naquele lugar. Veio um casal de Bagé, e chegou para mim, fazendeiros, e chegou para mim assim, aos prantos, e disse: nós não somos casados, o senhor nos casa. Se vocês são casados na lei dos homens, casamos. Abençoei eles. E aí tive um momento ali, de repente me veio um casal de velhinhos, bem velhinhos, eu acho que, olha, talvez perto dos seus 80, e chegaram em mim, e ele disse: eu e a minha prenda gostaríamos que o senhor nos abençoasse. Nós somos casados, mas eu nunca entendi o sentido real de um casamento. Eu gostaria que o senhor casasse. Nós vamos casar agora.
E ali abençoamos eles em nome de Jesus. E eu estou contando isso para a igreja, porque olha só o que Deus faz. Olha os meios que Deus usa. Olha como as coisas em Deus, elas realmente são em novidade de vida. Por isso que eu digo, né? Nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Nosso Deus não é um Deus pragmático, não é uma coisa assim, sabe? É uma coisa impressionante. Tudo tem um encaixe, tudo é perfeito. Se nós formos aqui falar, é muito fácil falar, mas tu viver tudo isso na hora e no momento, e tu pegar algo assim de supetão, eu não imaginava que eu ia ter uma plateia de mais de 600 pessoas, eu não imaginava nada do que ia acontecer ali, mas tudo se encaixou perfeitamente. Então assim, louvado seja o nome de Jesus, e que a música é algo impressionante. A música é um instrumento poderoso para resgatar almas. O louvor a Deus é um instrumento poderoso, como sempre falo, uma arma diante dos infernos. Não é brinquedo, nunca brinquem. No início de louvores, saibam de algo, vocês são guerreiros em nome de Jesus. Não brinque com coisa séria, para que não venha nenhum dano, mas sempre venha a vitória. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Deus é bom. Eu quero, nesta noite, já as horas andaram. Deixa eu ver aqui. Está certo aquele relógio lá, 8 está certo, 8:05, tá bom. Eu não vou me prolongar, não. Sabe, eu sempre sou zeloso, no sentido de repente, não cansar quem me ouve. Procuro ser vigilante, às vezes eu acho que eu canso, às vezes eu acho que eu falo um pouco demais, mas eu procuro sempre cuidar disso, né? Porque eu também sou ouvinte. Aliás, eu sou muito mais ouvinte do que falo. E o ouvinte, quando a gente só ouve, tem que ter a medida para não se tornar também cansativo. Tudo que é demais, né, não dá certo. Um pastor chegou para mim e me disse: Rubens, saiba, lá no início, Rubens, saiba de uma coisa, tu volta no restaurante quando a comida é boa, e tu tem que ficar já na hora que tu sair com vontade de voltar, porque se tu chegar no fim do almoço lá naquele restaurante, tu não tiver uma vontade, a comida não foi boa, tu não volta mais. Então tu, como pregador, tu tens sim o alimento na tua palavra. Não dê esgotamento aos teus ouvintes. Não, é um fato real isso, né? Nós temos que sair com vontade de nos alimentar mais de Deus. A palavra de Deus é um alimento precioso. Olha o que diz. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a palavra, expressão falada. Eu digo assim, gosto desse conceito bem simples, que é no sentido do que ela é, daquilo para nós, mensagem de Deus. A palavra de Deus, ela é uma mensagem de Deus. A palavra de Deus é a pessoa de Cristo revelado nela. Eu e tu para conhecer Jesus, eu e tu para discernir a voz de Jesus, precisamos o quê? Conhecer sua palavra. Amém? Jesus é a pessoa revelada na palavra de Deus. Nós precisamos crescer nisso, na intimidade com a palavra, para discernir a voz do Espírito Santo também. Não esqueça a Santíssima Trindade, a voz do Pai, a voz do Filho, a voz do Espírito Santo. São três pessoas distintas em uma. É interessante isso, né? Os mistérios, tudo é mistério. Nosso Deus é um Deus misterioso. Mas nós vamos ver algo realmente ao Deus Pai único, ao Deus Filho único, ao Deus Espírito Santo único. Amém? Na Santíssima Trindade. Olha o que diz Salmos, no capítulo 51, no versículo 1. Eu sou um apaixonado pela palavra de Deus, como sempre digo, mas esses salmos aqui, talvez para mim, é um dos salmos que eu mais gosto. Este Salmo 51, ele trata de algo na vida do Filho de Deus, da igreja, que é um segredo para o crescer de Deus nela. Nós podemos, como sempre digo, né, ser conhecedores da palavra, mas ser conhecedor da palavra não significa ser íntimo da palavra. Ser conhecedor da palavra não significa, olha o que eu vou falar agora, conhecer Jesus. Porque a palavra mesmo diz que a letra mata, mas o Espírito a vivifica.
Se a palavra de Deus não tiver o vivificar da pessoa do Espírito Santo, essa letra nos mata. Mas a palavra de Deus revelada na pessoa do Espírito Santo, ela tem vida, e vida e abundância. Amém? O segredo para eu ter e tu ter essa vida está nesse Salmo 51. Porque esse Salmo 51 fala da confissão e arrependimento. Confissão de pecado, arrependimento. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós temos que saber algo. Tem um fruto aí que gera a confissão, o arrependimento. E quem nos leva ao arrependimento também não é nós, não, por uma consciência religiosa, ou seja o que for, é a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo que leva eu e tu a identificar que somos o quê? Pecadores, para nos perdoar. E nós, para se tornar íntimo de Deus, dia após dia, nos amadurecer na vida espiritual, dentro de nós precisamos frutificar na vida de arrependimento. Vida sem arrependimento nas coisas de Deus, não há crescimento de Deus. E olha o que diz então o Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso é interessante aqui, não é? Quando estamos falando de pecado, e aqui quando chega ao ponto de então identificarmos que nascemos no pecado. E nós temos que também deixar muito claro, não está se referindo aqui à questão do ato sexual, vamos falar assim, né? Daqui a pouco pode pensar, nossa, isso aqui está diretamente relacionado à herança de maldição que caiu sobre a mulher e o homem em Eva e Adão, fruto da sua desobediência a Deus, que entrou o quê? O pecado. Então, a partir de então, essa criação humana, ela está amaldiçoada desde o princípio em Eva, em Adão, fruto da desobediência do seu pecado, e toda a herança dali para lá é concebida em pecado. Por isso que a palavra fala, todos pecaram, todos carecem da graça e da misericórdia de Deus. Amém, igreja? Nós temos que saber isso. É um pouco a gente fica achando que a gente até é muito santinho, ou que nós somos vítima. Nós erramos porque, afinal de contas, nós não sabia, por isso que eu errei. Não é nada disso. Eu sempre observo algo bem latente, muito claro nesse versículo. Sabe aonde? Nas crianças. Tu pega duas crianças, os anjinhos, entre aspas, e tu vai ver uma coisa. Elas têm um comportamento de ira, elas mentem. Tu ensinou o teu filhinho a mentir? Tu ensinou o teu filhinho a ser irado? Não, mas está neles. A ira, a mentira, a ciumeira. Por quê, queridos? Porque essa herança, ela está amaldiçoada no pecado, e o pecado está dentro dessa criação. E essa criação precisa do perdão do Senhor, para ser o quê? Curada, ser livre. Amém? A criança não deixar de mentir, deixar de ser irada. O adolescente, o jovem, o adulto, o vovô e a vovó. Deixa eu dizer uma coisa. Logo quando eu iniciei, nem era pastor, mas era talvez um obreiro, um cooperador, que eu gosto sempre de me identificar como um cooperador na obra de Deus. Um dia eu estava ao meio-dia e apareceu lá em casa a voveva. Chamo ela de voveva, porque ela é mãe de um grande amigo meu, que eu acho muito parecido. O Joel, o Ademir sabe quem é. A avó do Joel. Mas quem foi ao meio-dia na minha casa era a mãe dele. E ela chegou para mim e disse: Rubens, a minha mãe, a avó Maria,
está partindo. Eu queria que tu fosse lá orar. Minha mãe não tem Jesus, Rubens. Quando ela me falou aquilo, sua vovó, ela me viu crescer. Ela estava com 97 anos. Mas me deu em mim algo tão difícil nas minhas emoções. Eu fiquei numa fragilidade de insegurança, que ela falando comigo, meu estômago deu um reviravolta e eu pensei, o que me veio imediatamente? Mas como que eu vou falar? Se ela está morrendo, como é que eu vou chegar e falar de Jesus? Tantas coisas me veio. E assim eu fui para a casa dela, 2 horas da tarde, uma tarde fria. E quando eu cheguei na frente da casa, eu desliguei o carro e fiquei orando. Senhor, eu te peço, usa-me. Eu não sei como vou fazer isso. É uma vovó, é uma pessoa adulta. E a voz do Espírito me disse algo esplêndido. A alma não tem idade. A alma recém-nascida, a alma infantil, adolescente, a alma jovem, a alma adulta, a alma idosa aos meus olhos é uma alma. Lá no céu não vai ter bebezinho, lá no céu não vai ter vovozinho, lá no céu não vai ter o jovem, lá no céu vai ter as almas tratadas e salvas e libertas. Amém? Não vai ter mais ranger de dente, não vai ter mais dor, e assim é que as almas são. E nós vamos identificar dessa forma que o diabo também não olha a idade para tomar almas. Seja bebês já consagrados muitas vezes no ventre das suas mães, olha que sério isso, e enfim, né? Aí é uma trajetória que a gente sabe. E eu também entendo que a palavra, quando ela diz que ela é ontem, hoje e será para todo sempre, está identificado isso também as almas. Alma é alma, amém? E quando eu estou ali naquele momento, então aquilo me caiu como uma paz, me caiu como uma graça do Senhor, que eu estava agora diante de uma pessoa, uma alma que Jesus amava, Jesus ama, e que simplesmente eu tinha que ser um instrumento de levar essa alma aos céus. Cheguei naquela cabeceira da cama, aquela vovó praticamente indo, queridos. Ela pensa numa vovó amável. Sabe aquelas vovó querida, que quando tu chega perto, sempre foi de abraçar, ter uma balinha. Ela sempre me tratou, e não era só eu, todo mundo que ia na casa dela, uma rica de uma pessoa. E ela naquele estado tão triste de ver, né? Seus olhinhos já virando. E eu cheguei para ela e disse, vó, sabe quem está aqui? Eu abri os olhos, o Rubens, que é um amigão do Joel, seu neto. Oh, meu filho. Eu disse, sabe, vó, eu vim aqui para orar e falar do Salvador. Sabe o que ela disse para mim, queridos? Abriu os olhos bem, olhou para mim e disse, eu preciso da salvação. Eu preciso do Salvador Jesus. Eu não fiz nada. Só foi Deus que fez. E naquela hora eu fiz uma oração de entrega a Jesus. Ela confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu creio que naquela tarde ela partiu, mas partiu salvo para a glória de Deus. Amém, queridos? Tudo é de Deus e tudo é para Deus. Nada é de nós mesmos. Tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor. Então, quando esse versículo que aqui nós estamos meditando, em que fala, né? Eu nasci na iniquidade, em pecado me concedeu minha mãe. Nós temos que saber algo, toda alma é pecadora. Toda alma carece da graça, da misericórdia salvadora do Senhor. Amém? Toda alma tem que confessar, Senhor Jesus, Senhor e Salvador da sua vida, e pedir perdão. Por isso que esse Salmo 51 é algo esplêndido, confissão e arrependimento. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, no recôndito, me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10 tem algo revelador de todo este capítulo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Eu oro todos os dias isso na minha vida. Porque eu sei que o meu coração não é puro. Porque eu sei que dentro em mim tem um coração enganoso.
extremamente corrupto, desesperadamente corrupto. Essa é a natureza humana, queridos. Quando o salmista está orando, cria em mim, ó Deus, um coração puro, é porque o coração do homem não é puro, e é só Deus que faz isso. A palavra, ela é purificadora, te rende a ela todos os dias, para que ela seja a purificação do teu coração e o meu coração. Purifica-me, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito. Veja que a palavra espírito ali está em letra minúscula, porque está se referindo exatamente ao espírito dentro em ti, ao espírito dentro em mim. E esse espírito dentro em mim e dentro em ti, que é a casa e morada para o Espírito Santo vir e tomar a nossa alma e governar nossa alma, esse espírito, para se tornar inabalável, só o Senhor que nos deu. Como muitos dizem um ditado, por muita pouca coisa, as pessoas já estão falando um monte de bobagem. Por muita pouca coisa nós já estamos julgando. Por muita pouca coisa nós já estamos se achando muito queridos. Misericórdia. Pedimos ao Senhor um espírito inabalável. Amém? E sabe o que o Senhor faz? Nos purifica e nos dá um espírito inabalável. Olha o que diz no versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires, agora em letra maiúscula, o teu Santo Espírito. Sabe, nós temos que vigiar o nosso falar, nós temos que vigiar o nosso pensar, porque é o vigiar e o pensar que pode nos tirar da pessoa do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Interage com o Espírito Santo como uma pessoa. Zele pela presença do Espírito Santo na tua vida, no teu espírito. O meu falar pode entristecer o Espírito Santo. Os meus sentimentos podem ser contrários aos do Espírito Santo e isso entristecê-lo. O meu pensar, então faça algo. Pede, Espírito Santo, toma o meu pensar, toma o meu sentir, toma o meu falar, toma o meu ouvir. Saiba de algo, dentro de mim e dentro de ti, o Espírito Santo não vai sair. E Ele vai nos conceder um espírito inabalável. Amém, queridos? É sério isso. Olha o que diz no versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação. Eu também sempre oro por isso. Senhor, me dá a graça de revelação na salvação e me dê alegria pela salvação. A Bíblia fala que a verdadeira alegria para o cristão é a salvação da sua alma. E quando diz na sequência, sustenta-me com um espírito, letra minúscula, voluntário, esse espírito que aqui a palavra está falando, que é o meu e teu, voluntário, significa disposto a obedecer. Sabe por quê? Nós temos dentro de nós uma natureza de desobediência, herança lá em Eva e Adão. Então nós temos que saber de algo que interessante, né? É o Senhor que nos dá alegria pela salvação, é Ele que nos sustenta com um espírito voluntário, ou seja, um espírito disposto a obedecer sua palavra. Tudo é de Deus, queridos. Nada é de nós. É interessante isso. Quando nós identificamos isso, aqui nós vamos ter uma fé, nós não vamos ter uma fé arrogante, nós não vamos ter uma fé soberba, nós não vamos ter uma fé de autoafirmação, nós não vamos ter uma fé em que nós vamos colocar nas pessoas um cabresco. Porque hoje algumas coisas dentro das igrejas acontecem, que eu fico olhando assim, mas meu Deus do céu, estão botando um cabresco em cima do povo de Deus, não pode isso, não pode aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, o Senhor Jesus nos resgatou de um reino de trevas e nos transportou para um reino da sua luz. O Senhor Jesus nos tirou
de uma prisão de algemas e emoções e sentimentos e nos resgatou para o ser livre. Nós não somos mais escravos do pecado. Amém, igreja? Isso é poder da palavra. A palavra é a mensagem de Deus, não te esqueça. Viva, cresça, desenvolva a tua vida através dela. E tu vai ver algo, vai colher o fruto da bênção e da vitória. Amém, igreja? Agora olha o que diz o versículo 13. Depois que eu e tu recebemos alegria pela salvação, e nós começamos a ter um espírito disposto a obedecer, olha o que diz na sequência: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Tu entendeu algo aqui? Às vezes, queridos, nós queremos pregar para os outros, mas não queremos a palavra pregada para nós. Às vezes nós queremos anunciar Jesus e tudo mais, mas para nós achamos que somos tão que nem precisamos. E quando a palavra está falando nessa sequência, é quando nós começamos a ter uma vida de obediência, um espírito inabalável, onde temos a presença do Espírito. Agora eu e tu somos capacitados, viu? A ensinar. Ensinar, não é julgar, hein? Ensinar os transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Amém, igreja? Olha que algo esplêndido isso. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de castração, ela não é de fanatismo, ela não é de doutrina religiosa. A mensagem da cruz é a mensagem do ser livre, a mensagem da cruz é a mensagem de salvação, a mensagem da cruz é a mensagem do perdão, a mensagem da cruz é a mensagem da vitória. Amém, queridos? E é nela que eu e tu dependemos e carecemos. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, viu? Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem o Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar te oferecerão novilhos. Uma coisa eu entendo, queridos, às vezes nós podemos ter um entendimento em relação às coisas de Deus muito distante, achando que somos muito próximos de Deus. Mas uma coisa eu aprendi na minha vida: o ser próximo de Deus, o ser íntimo de Deus, é ter uma vida de confissão, de pecado e de arrependimento, para receber perdão e termos uma vida plena, e termos uma vida sendo desenvolvida em amadurecimento espiritual. Não vai haver crescimento espiritual na vida da igreja, que é eu e tu, se nós não semearmos frutos de arrependimento. Amém, igreja? Pode estar certo disso. Às vezes a igreja já sendo tem um comportamento de bebezinhos. Às vezes, meu Deus, eu já vi cada coisa, que eu fico pensando, mas meu Deus, o que está acontecendo? Será que se o povo não ouve a palavra? Às vezes obreiros, queridos, é sério, uma criancice, não cresce. Quando eu falo crescer, não é querer mostrar para os outros que somos grandes. Crescer, porque a Bíblia fala uma coisa interessante, né? Maior no reino dos céus é o que mais serve. Amém? Esse é o maior no reino de Deus, o que mais serve. A igreja, eu e tu, nós temos que crescer numa área, a área do servir. E tu só vai servir quando tu tiver a humildade do Senhor, em ti e através de ti, em mim e através de mim. Amém? O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eu quero, já quase levando ao encerramento, olha o que fala em Jeremias, lá no capítulo 1, no versículo 4. Jeremias capítulo 1, versículo 4. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes, é algo esplêndido isso aqui,
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém, igreja? Amém mesmo? Olha, antes que eu e tu fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia quem eu era e quem tu era. Nenhuma alma, gente, passa por essa terra aqui sem que não haja a permissão do Senhor. Nenhuma. Eu te digo, às vezes nós olhamos, um recém-nascido faleceu, e nós ficamos pensando, e aí que é uma alma. E tu não te esqueça que essa alma, aos olhos de Deus, ela não é uma recém-nascido, ela é uma alma preciosa. O Senhor a resgatou. Amém? Amém, igreja? Eu sempre, quando falo de alma e de tempo, eu lembro do meu sogro. Meu sogro partiu com 93 anos. Um dia ele me disse com 90 anos: sabe, eu fico olhando para mim, eu dentro de mim, a minha mente, eu tenho vontade de sair correndo, fazer as coisas que eu fazia, mas o meu corpo não consegue dar 3 passos sem que a canseira não me domine. E ele era bem assim, ele era um homem super ativo a vida toda, e ele era ativo na mente, mas o físico dele já não conseguia mais. Uma coisa eu sei: o corpo recém-nascido, o corpo em desenvolvimento, o corpo é corpo, do pó ele veio e do pó vai voltar, mas a alma é que está em jogo. Zele pela tua alma, zele pela tua alma. Então tenha contigo nesta noite essa palavra de fé, essa palavra de levar a tua alma dentro de ti ao governo do Espírito Santo. Tenha um espírito inabalável, tenha o Espírito Santo dentro em ti, para que não haja dentro em ti uma alma que se perca. Fizemos o retiro, eu fui ministrar no domingo à noite, no domingo pela manhã, lá em Gramado, domingo passado. Tive experiências incríveis com aqueles adolescentes. Tem algum adolescente aqui que estava no retiro ou não? Não? Mas aconteceu coisas incríveis naquele lugar. Tinha 3 jovens, Valtemir, que foram extremamente contrariados. A avó deles tinha condição financeira a pagar só para um. Então os outros 2, a igreja cobriu. Esses 3 adolescentes foram contrariados e chegaram lá e resolveram fazer algo. Vamos bagunçar esse negócio. Um deles era maior que eu. Os outros 2 talvez a minha altura. E o Tiago estava passando maus lençóis e o Binho com eles. Vocês pensam nos guri mal-humorado. Passava por ti com os olhos, tipo, sabe aquela coisa do galinho? Tipo assim, que está me olhando. Não falava, mas tô com cabelo branco, dá para ver, né? Tu já fui adolescente também. É uma idade complicada. E chegou no último dia, dava aquelas risadinhas para chamar atenção, sabe? Não estou nem aí para o que está sendo dito. E a palavra pegou aqueles 3. E chegou no final, fomos orar, muitas coisas de Deus foram acontecendo no meio daqueles adolescentes. E por último eu cheguei neles, eles estavam no canto. E quando eu cheguei, dei um sorriso para eles, disse: vim orar com vocês. O chefe da trinca, o do meio, olhou para mim, sério, e disse assim: tá tranquilo aqui, viu?
Eu disse, vai continuar tranquilo, meu. Vai continuar muito tranquilo. Tipo, não, o que está pensando? Eles vão orar, cara. Deus vai abençoar vocês. Um deles se rendeu. Logo olhou para mim, meio que constrangido, um sorrisinho amarelo, e disse, então o senhor ora comigo. Eu disse, vou orar sim. Orei com ele. Quando parei de orar, ele me deu um abraço. Opa! Aí fui orar com o chefe. O chefe era maior que eu, tive que ficar com as mãos assim, ó. Eu disse, eu vou orar contigo. Sabe por que eu vou orar contigo? Que Jesus te ama. Faz assim. Orar. Orei com ele. Parei de orar. E os dois subordinados a ele, olhavam para ele com os olhão desse tamanho enquanto orava, sabe? Falava assim, como é que ele deixou ele orar, né? Certo, ele tinha dito, em mim ninguém ora, eu não sei. Mas enfim, parei de orar com aquele jovem. Disse, vou te dar um abraço. E dei um abraço nele. Tudo que eu consegui dele, ele veio assim, só encostou nos meus ombros e fez assim. Ok, fui orar com o outro, que era um gordinho assim. Aí orei com ele, esse começou a chorar quando orava. Deus tocou ele. Bom, ok. Fui orar com uma outra menina, adolescente, que estava ali, tinha perdido o pai pouco, um amigo meu inclusive. Orei com aquela menina, e aí o Tiago pegou o microfone e foi encerrar, e tinha um piano assim, eu estou aqui parado, no cantinho. E tinha aquela banqueta para o pianista, quando toca, sentar. E daqui a um pouco, quando eu senti no meu casaco assim, olhei, era o chefe, sentado. E o chefe olhou para mim, sentado, e me disse assim, pastor, por favor, o senhor pode orar comigo de novo? Claro, vou orar. Mas por que tu queres que eu oro? Ele, todo colidinho, disse, pelo meu relacionamento. Tu tem uma namorada? Disse para ele, deixa eu dizer um negócio para ti. Tu sofre na área dos relacionamentos, né? Não é só com a namorada. Você andou a chorar. Orei com aquele menino. Algo de Deus precioso aconteceu. Algo de Deus precioso aconteceu naquele adolescente. Feituoso no final. Sábado ele estava no culto dos adolescentes agora, ontem. Então, louvado seja Deus em nome de Jesus. Alma é alma, queridos. Esse é para essa alma. Todos são almas, olhos de Deus. Jesus morreu por todos. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar nessa noite. Olha, eu peço desculpa por eu estar tão fanho, cacofônico. Tomar uma água. A água do Fê aqui, bem boa. Amém. Senhor, nós te damos graça nesta noite. E nós bendizemos o teu nome. Obrigado, Jesus, porque tu estás nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque tu estás aqui. A nossa alma, Senhor Jesus, ela tem sede de ti. Nós te pedimos nessa noite, sacia a nossa sede. Nos conceda, Senhor, tua palavra em nós e através de nós. Dá-nos intimidade na tua palavra. Nós queremos, Senhor, ser íntimos teus. E por isso, Senhor, que nós venhamos ter uma vida diária de confissão e arrependimento na tua presença. Pedimos, Senhor, Espírito Santo, nos dê, Senhor, um coração quebrantado e contrito. Nos dê uma vida de arrependimento, Deus. Nos dê uma vida de perdão. Nos dê uma vida, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia em nós e através de nós. Nós reconhecemos, Jesus, que se tu não estiver em nós, nada temos e nada somos. E assim estamos diante de ti nesta noite dependentes. Nós oramos nessa noite, Jesus, e pedimos um milagre sobre aquele que carece. Senhor, pode ter alguém na tua presença nesta noite com dor. Eu oro nesta noite, eu repreendo toda dor física, toda dor, sentimento, em o nome de Jesus. Nós oramos nessa noite e ministramos a unção de cura no poder do Espírito Santo sobre a tua mente e o teu coração. Nós ministramos a unção de cura nesta noite sobre o teu corpo, em o nome de Jesus. Nós oramos juntos como família da fé, intercedemos, Senhor, por familiares que possam estar em leito de hospital.
E nós te pedimos agora, Espírito Santo, visita o enfermo em leito de hospital. Nós abençoamos os médicos, abençoamos os enfermeiros, abençoamos a medicação que está sendo dada a essa vida, em o nome de Jesus. Aqueles que têm Senhor, para essa semana, uma cirurgia marcada, nós te pedimos tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos a morte nesta noite, no nome de Jesus, e declaramos a vida, e vida e abundância sobre o enfermo. Oramos e pedimos salvação, Deus, declaramos pela fé nesta noite, dias de salvação. Nós oramos pelo lar, a família de cada um nesta noite, e declaramos a nossa casa, o nosso lar, um lar de paz, um lar da tua presença, Jesus. Lava-nos, purifica-nos com teu sangue. Nós te pedimos nessa noite, Deus, nos livra da maldade deste mundo, nos livra das armadilhas do diabo, nos livra das astúcias malignas em nome de Jesus. Cobre-nos com teu sangue, para que andamos neste mês de junho, invisível aos olhos do mal. Assim nós oramos e bendizemos o teu nome, e por isso te aplaudimos, Senhor Jesus. Aleluia. 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 Amém, amada igreja. Deus abençoe a tua vida, na graça, na paz do Senhor. Se depois quiser um pedido de oração, eu e Valdemir, o pastor Marco, onde é que está lá o Marcão? Podemos orar contigo também, sem problema, viu? E também está indo da sua casa, vão na graça e na paz do Senhor. Uma semana abençoada. Paz a todos.